Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pod História. O nosso podcast hoje conta com 5 especialistas no assunto que vão nos ensinar um pouco aqui sobre o que aconteceu no século XIX na Europa. Sem dúvidas aconteceu muitas coisas e é o que a gente vai aprender agora. Gostaria então de agradecer a participação de Guilherme Benedito, Guilherme Rodrigues, Davi Cardoso, Aleph Borges e Henrique Batista. Vocês já sabem como que funciona aqui? Então, se você gostou do nosso conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque assim você nos incentiva a cada vez mais trazer mais informações para vocês. Então, podemos começar? Bom, eu queria perguntar um negócio pra vocês aqui. Vocês conhecem as ideias do liberalismo, do nacionalismo e do socialismo? Bom, eu vou explicar pra vocês aqui brevemente. O liberalismo, a gente já consegue destacar uma pessoa assim, logo de cara, que é o Adam Smith, que foi um dos principais economistas liberais. Os ideais, né, do liberalismo eram assim: a ideia dos direitos naturais, da vida, da propriedade, liberdade religiosa e expressão. Eles defendiam, né, essas palavrinhas, que já nascem com a pessoa e não pode ser transferido, retirado da própria pessoa, porque todo mundo já, bom, nasceu com os direitos. Eles também eram totalmente contra os governos autoritários e eles pregavam a separação da igreja e do Estado. E o pessoal também associava com o individualismo. Agora, o nacionalismo era mais ou menos assim. Os defensores do nacionalismo, eles queriam a união dos povos, que tivessem laços culturais comuns. O pessoal que era do nacionalismo, o que eles faziam? Falavam, não, pô, vocês são, pode juntar, vocês é basicamente o mesmo povo, porque vocês têm cultura igual, fazem a mesma coisa, têm o mesmo idioma, têm a mesma língua, então vocês são um povo só. Eles eram basicamente a favor disso. Agora, do socialismo, eles tinham a proposta, né, em caso eles buscavam pela justiça social. E eles também criticavam a competição e buscavam cooperação entre os homens. Eles basicamente queriam o quê? Fazer com que a distância, né, que havia economicamente, diminuir, né, essa distância entre o rico e o pobre. Então, mais ou menos esses são os três conceitos. Também tem os extremistas do socialismo. Eles queriam acabar totalmente com essa lacuna, mas eu acho que é meio difícil, né? Ideias solicitadas começaram a ser amplamente divulgadas durante o século XIX, exatamente quando o mundo passou a conviver com a Segunda Revolução Industrial. A separação entre o capital e o trabalho deixou de ser uma situação unicamente inglesa, espalhou-se para outras regiões, como os Estados Unidos e o Japão, facilitando o crescimento e a difusão das propostas solicitadas. Entre as principais expressões das teorias solicitadas, destacam-se socialismo utópico, o solicitalismo científico e o narguismo. A palavra acompanha a primeira proposta citada, utopia, e reconhecida como uma referência ao livro de mesmo nome de Thomas More, um humanista inglês que, no início do século XVI, defendia a ideia de uma sociedade de iguais. Utopia significava não lugar ou lugar nenhum, e também lugar de felicidade. No século XIX, nomes como Robert Owen e Charles Hoover também defendiam a implantação de uma sociedade sem distâncias ou indiferente. Porém, não propunham meios corretos para se alcançar tal condição. Por isso, foram chamados de socialistas utópicos. Prosseguindo com o conteúdo, diante da crise social, os cristãos ficaram divididos em posições e ações. Uns defendiam o liberalismo, mas criticaram os efeitos de exploração trabalhistas. No século XIX, o número de cristãos cresceram, protestantes e católicos, em busca de melhor condição de trabalho.
As principais ações foram críticas ao efeito capitalista, abertura de instituições cristãs para aliviar os sofrimentos pobres, apelo ao Estado para melhorar condições trabalhistas, apoio à organização de trabalhadores. William Bolt, 1829-1912, que dedicou a vida com trabalho com pobres, suas pregações apresentou grande sucesso. Com isso, montou centenas de estações para promover serviços sociais e evangelismo. Seus colaboradores organizaram unidades militares, chamado de Exército da Salvação. Bolt achava que deveriam declarar guerra à pobreza, como consequência da industrialização da Inglaterra. A preocupação da Igreja Católica foram organizar numa forma encíclica Rerum Novarum. Esse documento foi publicado em 1891 pelo Papa Leão XIII, que tornou-se pioneiro nesse tema e foi um dos mais importantes pronunciantes da Igreja. Na burguesia, as mulheres cuidavam somente da casa. Nesse tempo foram publicados vários manuais de como a mulher deveria agir em casa. As mulheres eram consideradas emotivas, enquanto os homens eram considerados racionais. Só as mulheres de baixa classe poderiam fazer a contabilização e tinham que ser discretas se forem sair de casa, já que não podiam. Havia lugares reservados para homens, como bibliotecas e escritórios, e havia lugares para se reunirem, como clubes e salões. Dando continuidade no que o Aleph falou, alguns estudiosos da era napoleônica usavam uma expressão chamada Era das Restaurações. Usavam essa expressão para representar sua queda em 1815 por causa da Revolução Burguesa, ocorrida em 1830. Os absolutistas, ainda abalados pela Revolução Francesa, tentaram retomar sua supremacia, reunindo-se em Viena, na Austrália. Em outubro de 1814, alguns líderes absolutistas estabeleceram o processo de restauração absolutista. Os principais princípios estabelecidos foram os legitimidade política e territorial, solidariedade militar e equilíbrio das forças hegemônicas europeias. A legitimidade política e territorial tinha como objetivo a reconstrução dos limites territoriais de cada nação e o retorno ao trono das dinastias que governavam antes da era napoleônica. Bom, em relação ao princípio do equilíbrio das forças hegemônicas europeias, seu objetivo era a divisão entre áreas de influência e o continente europeu, tentando evitar o surgimento de uma nação com capacidade de dominar praticamente toda a Europa. A Santa Aliança, caracterizada pela ideia de união de forças militares entre várias nações, seu principal objetivo era evitar qualquer movimento dos burgueses que poderiam ameaçar os interesses das monarquias absolutistas. Mas vocês já ouviram falar das novas revoluções que aconteceram na França? Com o fim do domínio napoleônico, teve uma reorganização das forças políticas francesas, que se destacaram os seguintes grupos: os bonapartistas que queriam a volta de Napoleão, os liberais que lutavam pela República, os constitucionalistas que defendiam o respeito da Constituição e os realistas que lutavam para a volta do absolutismo. Mas a monarquia foi restaurada por Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, e seu reinado era apoiado por uma Constituição. Mas como o Luís XVIII morreu em 1824 e ele não tinha nenhum descendente, o cargo foi para o irmão dele, Carlos X, que era um dos líderes ultra-realistas. Só que a burguesia não apoiava os ultra-realistas. Então eles fizeram um movimento que fez Carlos X ser substituído por Luís Felipe de Orleans, que permaneceu até ele ser derrubado por uma onda revolucionária. E, inclusive isso, na Europa inteira, tava o pessoal, lutando contra os resquícios absolutistas. E também as agitações políticas e sociais, que estavam acontecendo na Europa inteira, influenciou outros movimentos ao redor do mundo. Por causa de ondas de fome, por causa de problemas climáticos e econômicos, a população francesa foi às ruas. E com isso, as forças políticas oposicionistas tomaram proveito dessa situação e conseguiram
promover a abdicação do Luís Felipe e instalaram a Segunda República Francesa. Inclusive, o Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, subiu ao poder, que instituiu o Segundo Império Francês. Ele também colocou o nome, colocou o título, na verdade, de Napoleão III, que na prática era o retorno da monarquia, que durou até 1870, dando lugar à Terceira República Francesa. Agora eu irei falar sobre a formação da Itália unificada, um processo que marcou profundamente o século XIX. Naquela época, havia um movimento que pregava a união dos povos da Península Itálica, com o objetivo de reviver a grandeza histórica da região, em um movimento mais conhecido como Risorgimento. Após o Congresso de Viena, em 1815, a Península Itálica estava fragmentada em 7 reinos, muitos dos quais estavam sob forte influência estrangeira. Grupos como os Carbonários e a Jovem Itália, fundada por Giuseppe Mazzini, passaram a liderar movimentos nacionalistas com a intenção de libertar a Itália. Um dos grandes nomes dessa luta foi Giuseppe Garibaldi, que se destacou como líder popular nas batalhas pela unificação. No entanto, a figura política central para a unificação foi Camille de Cavour, ministro do reino Piemonte e Sardenha, no norte da Itália. Cavour tinha uma visão econômica para o país, desejando que a Itália se tornasse uma nação forte e industrializada, especialmente no norte, onde a burguesia piemontesa já prosperava. Conflitos entre a Áustria e a França, além de negociações com a Igreja Católica, marcaram o processo. Em um golpe decisivo, os estados papais foram anexados ao recém-formado Reino da Itália, sob a liderança de Vítor Emanuel II, em 1871, encerrando o processo de unificação. Apesar do desenvolvimento da indústria, o campesinato italiano, especialmente no sul, ficou marginalizado. Isso levou a muitos irem buscar vidas melhores em lugares diferentes. E o Brasil surgiu como uma ótima oportunidade, ou pelo menos um destino promissor. O país recebeu uma quantidade significativa de imigrantes italianos, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, buscando melhores oportunidades. Durante a Idade Média, onde atualmente é a França e a Alemanha, o Império Carolíngio que regia essas regiões. Após o Tratado de Verdun, esse império foi dividido e parte desse território formou o que hoje é o primeiro Reich, que seria o primeiro Império Romano-Germânico. Depois de algumas reorganizações, o Congresso de Viena estabeleceu a Confederação Germânica. Essa confederação era liderada pela Áustria e pela Prússia, e ela tinha como objetivo unir todos os estados da Alemanha. Porém, havia duas questões a ser resolvidas. A primeira questão é que não tinha como a Áustria e a Prússia dominarem ao mesmo tempo. Um país poderia dominar. E segundamente, a influência da França sobre a região atrapalhava. E uma solução que eles encontraram foi uma guerra. O final dessa guerra marcou o Segundo Reich. Um nome muito importante na unificação da Alemanha foi Otto von Bismarck. Ele era muito autoritário e firme nas suas questões políticas. Os alemães não gostavam muito dele, mas após alguns conflitos que ele tinha manipulado, ele conseguiu conquistar os burgueses. O processo de unificação da Alemanha, sem dúvidas, teve muitas guerras. A principal é a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu uma guerra entre França e Prússia. O vencedor desse conflito foi a Prússia, e isso deu finalização no processo de unificação da Alemanha. E assim como na Itália, o Brasil vinha se tornando muito convidativo para agricultores. A situação da França, infelizmente, não ficou muito boa. Após perderem a guerra contra a Prússia, a situação do povo e da economia era deplorável. Então o governo não teve outra escolha a não ser colocar armas na massa popular para deter os alemães. Porém, depois de uma dura repressão, a burguesia conseguiu vencer a guerra, que resultou em mais de 20 mil mortes. Só para se ter uma ideia, é semelhante à quantidade de mortes que aconteceu na Revolução Francesa. Sem dúvidas, esse foi um período muito inquietante na história da Europa